Oi, gente! Que alegria! Mais uma vez o nosso programa Dedo de Prosa e Verso chegando aí na sua casa. Pode chamar todo mundo, porque chegou a hora de bater um papo gostoso sobre a literatura com o Trilha da Leitura. Felicidade é muita alegria, o sol, a chuva, o céu, um cafezinho pra esquentar. Com cantoria tudo vira poesia, dedo de prosa e verso a nos embalar. Pra recitar, versos jogar, contar histórias pra te alegrar. Pra recitar, versos jogar, contar histórias pra te alegrar. Simplicidade é o dom da alegria, o sol, a chuva, o céu, um cafezinho pra esquentar. Com cantoria tudo vira poesia, dedo de prosa e verso a nos embalar. Pra recitar, versos jogar, contar histórias pra te alegrar. Pra recitar, versos jogar, contar histórias pra te alegrar. Pra recitar, versos jogar, contar histórias pra te alegrar. Então é isso, estamos aqui hoje muito felizes porque novo tema de trabalho do Trilha da Leitura. Você já sabe, todo semestre o nosso projeto se esmera para levar até você o melhor da literatura. Neste semestre, primeiro semestre de 2023, Memórias Literárias, o direito de fabular. Então venha para cá porque hoje vamos te contar tudo sobre este tema. Para falar das memórias literárias, o Trilha da Leitura preparou um vídeo muito legal. Olha só, vamos assistir? Vamos lá! Trilha da Leitura chegando. Vejam só, a avó já está com a Lalinha contando uma história. E o livro da história ela tirou da sua caixa de memórias. É uma história narrada por um espantalho sem cérebro? Tem bruxa nessa história? Sim, tem bruxa. Aliás, tem todos os ingredientes de uma boa história. Uma história emocionante. Preparem-se. Uma história que passeia pelos 4 elementos da natureza: o ar, a terra, o fogo, a água. Num lugar encantado. Onde? Na Terra de Oz. Com Dorothy, com um lenhador de lata sem coração, com um leão medroso e, claro, um espantalho sem cérebro. Pegue seus retalhos, a agulha e a linha e venha costurar mais uma história para a sua caixa de memórias. Você tem memórias literárias, Quais são suas memórias literárias, É isso aí, gente! Memórias literárias.
Olha só que legal. Estamos com um convidado muito especial, o psicólogo, nosso amigo Rubens Lopes. Seja bem-vindo, Rubens. Que alegria! Mais uma vez estou aqui e de forma muito honrosa, eu posso dizer. É uma honra para mim, sim, poder mais uma vez participar de um novo lançamento, de uma nova proposta, o trabalho que sempre tem um alcance extraordinário, que é esse trabalho da Trilha da Leitura, sempre uma proposta enraizada, né, na literatura, que é algo que sempre nos enriquece e enriquece muito. Então, obrigado por me permitir participar desse momento. Muitos colegas nos enviaram perguntas, Rubens. Muito bom, então vamos juntos aí construir esse pensamento. Então agora, vamos lá. Vamos ouvir a primeira pergunta. O que é a memória afetiva? Ela pode ser acessada a partir da literatura? As histórias contadas ao longo da vida poderão influir na formação da nossa identidade e senso de pertencimento? Muito bem. A memória afetiva ou as memórias afetivas são aquelas memórias que são evocadas ou ativadas no momento em que um ou mais dos nossos sentidos são expostos a estímulos específicos, estímulos externos, como uma música, um cheiro, uma história. Então, sempre que os nossos sentidos forem colocados em contato com um desses estímulos externos, essa memória afetiva ela será ativada, então ela virá à tona, trazendo, sim, elementos das nossas vivências que certamente fazem parte da nossa condição, da nossa estrutura, da nossa identidade. E se essas memórias podem ser ativadas por meio da literatura, certamente podem ser ativadas, mas há algo a se dizer. Nós vamos entender as memórias afetivas como um depósito, uma poupança, vamos pensar assim. Se você deposita, se você coloca ali naquele depósito esses conteúdos, então, no momento em que houver um estímulo, essa memória será evocada. Ou seja, quanto mais estímulos nós tivermos com o contato com a leitura, com os livros, com as fábulas, quanto mais estímulos nós tivermos na infância, mais conteúdos nós teremos a ser evocados ou a serem evocados, que são essas memórias afetivas. E, com toda certeza, também essas memórias elas vão nos dar segurança, elas vão nos dar esta ideia de pertencimento, porque a nossa identidade vai ser construída também a partir destas memórias. Então, se eu estou inserido em um contexto onde é requerido de mim algum tipo de comportamento, eu vou conseguir corresponder positivamente a partir dessa identidade que foi construída e que é preservada por estas memórias, como, por exemplo, segurança na hora de dar uma resposta, às vezes até saber dizer não para alguém em algum momento, a capacidade de fazer escolhas, de decidir se eu quero ou se eu não quero ir, se eu quero ou se eu não quero participar.
Então, um sujeito que é destituído de memórias afetivas certamente terá dificuldades nas suas vivências sociais, comprometimentos em suas habilidades sociais. Pensando assim, nós consideramos que as memórias afetivas elas vão sim fazer parte da formação da nossa identidade e do nosso senso de pertencimento. Muito bem, Rubens. Enquanto você falava, eu olhei aqui, para o nosso baúzinho e pensando, cada um de nós, esse depósito, nós podemos pensar concretamente num baúzinho, um baú de memórias ou uma caixa de memórias, Cada um vai colocando nessa caixa, e eu digo até mais, o bornal de memórias, porque o meu pai, eu gosto sempre de falar isso, gente, meu pai, ele sempre levava um bornal para trabalhar na roça, enquanto, até os 10 anos de idade que eu morei em Josenópolis, eu tinha muito isso com meus irmãos, eu tinha essa rotina de levar comida na roça para o meu pai. Sim. E quando a gente levava comida na roça, a gente levava no bornal, levava a marmita de comida amarradinha carinhosamente pela minha mãe, a garrafinha d'água, a garrafa do café e um pedaço de rapadura, que meu pai fazia questão de ter esse pedaço de rapadura. E aí, quando a gente chegava, e isso eu tenho na memória, ele ia retirando as coisas todas do bornal, mas ele procurava avidamente o pedaço de rapadura. Sim. E quando ele não achava esse pedaço de rapadura, e que ele perguntava, cadê o pedaço de rapadura? E a gente dizia, que inventava alguma desculpa, pode ser até que a gente tinha comido pela estrada, ele dizia, só se tira do bornal o que a gente coloca. Isso. Então, enquanto você falava, eu me deleitava com essa memória que está, no meu bornal, está na minha caixinha de memórias, está no meu baú, e que é isso, Por isso as histórias são tão importantes, por isso a literatura, a boa literatura é tão importante, a literatura oral, a literatura escrita, essa literatura que a gente tem que levar para os espaços, levar para os lugares, colocar nas mãos, das pessoas, das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Esse livro está aqui, vocês viram que está aqui, em destaque na nossa bancada. Olhem só, Melhor do que Doce de Leite, Só a Avó, de Maria Jaci Ribeiro. É sobre os avós que nós vamos falar agora, Então vamos lá. Segunda pergunta de hoje. Estamos gostando, viu, Rubens? Que bom. As memórias estão, muito boas aqui, estão aguçadas. Segunda pergunta de hoje, vamos lá. O relacionamento com os contadores de história mais experientes, como os avós, por exemplo, pode contribuir com a valorização da própria história do indivíduo? Sim, pode contribuir e contribui de uma forma significativa. E aí, mais uma vez, eu quero fazer um autorrelato, Muito do que eu ouvi dos meus pais na minha infância e que são hoje parte ou que é hoje parte da minha identidade, das minhas vivências agora na vida adulta, está diretamente ligada ao que eu ouvi deles. Tive mais contato com os meus tios do que com os meus avós, tios que participavam diretamente da nossa vida diária em família, e foi convivendo com essas pessoas, ouvindo relatos dessas pessoas, a vida delas, os dissabores, as conquistas, o esforço que cada família fez para criar os seus filhos, as histórias, os contos. Tudo isso fez com que hoje eu entendesse o quanto é importante nós respeitarmos as pessoas de mais idade, respeitar as diferenças, inclusive questões que hoje são colocadas diante de nós
e que às vezes não temos muitas habilidades ou muitos recursos para lidar com elas, se você recorrer às suas memórias afetivas, às orientações que você recebeu, até mesmo sendo ilustradas por histórias, por contos, você vai entender o quanto esse contato com as pessoas de mais idade contribui diretamente com a sua identidade hoje. Então, vale a pena essas memórias serem ativadas, porque elas têm um significado muito grande para a nossa vida, para todo o tempo, para todo momento. E engraçado, assim, que enquanto você vai falando, né, essa segunda questão aí, ela me remete a esse nosso trabalho do Trilha da Leitura, em que a gente fez questão de que tivesse um avô e uma avó. Então, os personagens do Trilha da Leitura, assim, a cada novo tema são personagens novos que chegam, que vão, né, que ficam ali escondidinhos de trás do pé de angico, de trás do pé de piqui, né, enquanto a gente vai passando. Mas o avô e a avó são presença constante no universo do Trilha da Leitura, porque a gente compreende isso também. Sim, né? sim. Dessa importância, dessa experiência que eles têm e que isso a gente vai carregando enquanto o Trilha da Leitura vai passando, né? E a gente aproveita até para dizer, né? Se você ainda tem avô, avó, aproveite, desfrute da companhia dessas pessoas. São pessoas extraordinárias e que certamente terão muito a contribuir para o que nós vamos chamar aqui de educação para a vida. Né? Tem aquilo que a letra oferece, a alfabetização oferece, tem aquilo que a escola oferece, mas também há ensinamentos, conhecimentos que essas pessoas nos dão, que são conhecimentos para a vida, é a educação para a vida. Então, se você hoje tem a oportunidade de ter do seu lado o seu avô, a sua avó, não dispense, aproveite, que com certeza você terá muitos ganhos que te acompanharão por toda a sua vida. E olha, a Maria Jaci Ribeiro aqui, né, autora de vários livros aqui da nossa bancada e que estão no nosso tema de trabalho, disse assim, ó: se não tiver avó, é como se faltasse açúcar no coração, doce de leite na boca, capacidade de entendimento e de perdão. E ela continua aqui falando o que seria a vida sem um avô, sem uma avó, né? E a gente sabe que nas nossas escolas, e é o tema da nossa próxima pergunta, que é sobre as escolas, esse papel da escola nesse trabalho. Mas vamos lá para a nossa terceira pergunta de hoje, onde a escola tem um papel muito importante. Vejam só. Como a escola pode ser parceira da família nessa empreitada de acionar as memórias positivas das crianças e adolescentes? Muito bem. Antes de tudo, é preciso que a gente saiba ou conheça ao que estas crianças estão sendo expostas. Quais conteúdos, quais estímulos estão sendo oferecidos, colocados diante dessas crianças? Saber isso e filtrar esses estímulos, eu entendo que é o começo de tudo. O grande desafio da escola hoje, na participação da construção da identidade, da personalidade das crianças. Aliás, eu quero até abrir um parêntese aqui, fazendo entender que a personalidade de alguém, a personalidade de um sujeito, é composta por alguns elementos, componentes que precisam ser considerados, como, por exemplo,
o que é genético, tá? Faz parte da nossa personalidade, o que é psicológico, mas também o que pouco se leva em conta é que muito da nossa personalidade é composta também por aquilo que é social e cultural, tá? Então, nos primeiros anos de vida de uma criança, ela vai apresentar muito dos seus traços de personalidade com aquilo que é compatível com a genética. Ela vai reproduzir muito aquilo que representam os seus pais, tá? Mas depois de um determinado momento, depois de um determinado tempo, ela vai começar a apresentar em sua personalidade aquilo que é social e cultural, tá? Então esses elementos, eles vão construir a nossa personalidade. É aí que entra então o papel da escola também. Quando a gente fala do cultural e do social, a contribuição da escola precisa estar presente. Mas eu estava dizendo anteriormente que há um desafio muito grande que é posto à escola hoje, que é o desafio de fortalecer essa parceria, esse vínculo, esse laço com a família. Por que isso é importante? Porque é necessário que haja uma continuidade entre o que é oferecido à criança na escola para aquilo que é oferecido a ela em casa. Então, a escola oferece a fábula, a escola oferece a literatura, a escola oferece estímulos que vão contribuir significativamente para a formação da identidade da criança, mas é possível que em casa isso seja desconstruído pela televisão, pelo computador, por aquilo ao qual ela é exposta. Então a escola pode contribuir. E essa contribuição ela será mais eficaz se for fortalecida a parceria entre escola e família para esse resgate cultural. Muito bem, é isso mesmo, Rubens, concordo muito com você, né? E eu vejo essa nossa busca, né, por essa parceria entre a escola e a família, para que nós realmente possamos fazer um trabalho significativo, um trabalho enraizado, né, um trabalho que realmente dê frutos. E o trabalho da educação, nós que desenvolvemos esse trabalho, a gente sabe que é um plantio que precisa ser regado, que precisa ser cuidado e que precisa ser assim por anos, né? Por isso que a gente estuda muitos anos e a gente estuda a vida toda. Sim. Mas é um processo, né? Um processo que precisa dessa parceria. E enquanto você falava aí, né, desse trabalho que a escola deve fazer, e dessa parceria, os pais, né, estarem junto aí, os pais, a família, de uma forma geral, eu me lembrei de Antônio Cândido, né? Antônio Cândido foi um sociólogo, um crítico literário que defendeu a bandeira de que a literatura é um direito. A literatura é um direito por quê? E ele compara esse direito, né, assim como você tem o direito de ter saúde, ter educação, ter uma alimentação, você também tem o direito à literatura. Olha onde ele põe a literatura, olha em que nível. Sim. E quando você vai lendo o Antônio Cândido, você vai percebendo o que ele quer dizer. Ele quer dizer que cada um de nós tem o direito de fabular. Nenhum ser humano vive sem fabulação. Imagina alguém viver sem sonhos. Imagina alguém viver sem imaginar o que pode te acontecer ali, aqui, acolá. Tudo que você olha te leva à imaginação. E já pensou se a gente não fosse dono da nossa imaginação? Né? Sim, claro. E ao mesmo tempo, quando não há um incentivo, quando não há um investimento, e que bom que está havendo agora esse investimento, né? O quanto vocês, parece que eu vi em um dos seus registros 10 anos, né? 10 anos. 2013 e 2023. Sim. Que bom que esse investimento tem
ganhado, né, o tempo, essa sequência, mas quando a gente fala nessa parceria entre escola e família, a gente fala mesmo no desejo de incentivar, né, de instigar a família, lembrando que quando nós não incentivamos a leitura, quando nós não incentivamos em casa o contato das nossas crianças com a literatura, nós estamos as destituindo desse direito. Um direito que com certeza vai lançar luz para os caminhos futuros que elas irão trilhar. Bom, a outra pergunta, e é a última, né? A última pergunta. Eu penso, Rubens, que você já até começou a responder, né? Que é os caminhos aí que a escola e a família podem trilhar para acessar a memória afetiva. Mas vamos lá, vamos ouvir essa pergunta e aí a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Ok. Quais caminhos poderiam ser trilhados por pais, avós e educadores para abrir a porta que dá acesso à memória afetiva, não só das crianças, mas também dos adolescentes e jovens? Eu respondo essa pergunta até com um certo pesar, levando-se em consideração o contexto, as circunstâncias aonde tem se dado o processo de educação, tá? Entendendo que ele começa em casa e continua na escola. Nós não podemos em nenhum momento inverter essa ordem. O processo de educação de uma criança, o processo de construção da identidade, das memórias de uma criança, começa em casa e ele é fomentado na escola por meio da literatura, por meio de todos os recursos que a escola também se dispõe. Mas por que eu digo que eu respondo com pesar? Porque nós estamos vivendo hoje um tempo marcado pelo modernismo, um tempo marcado pelo imediatismo, onde o que menos se tem é tempo para convivência. Ou seja, a relação entre pais e filhos hoje é muito mais marcada pelo presente do que pela presença. É dado ao filho aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa, dentro das condições, é claro, mas muitas vezes é dado ao menino, à menina, o objeto, aquilo que é palpável, porque a presença subjetiva ela já não existe mais. Os nossos filhos estão o tempo todo expostos às telas, à tecnologia, à internet, para que eles possam ter um entretenimento que lá no passado nós tínhamos em uma roda de conversas, em uma roda de contos de história, de trocas de experiência. Então, se a gente vai pensar nos caminhos a serem trilhados, eu entendo que o principal caminho é esse. Nós precisamos rever a nossa relação com os nossos filhos, sabe? O processo educacional, ele não se dá de outra forma senão na troca, na presença, na participação, na vivência. E, infelizmente, passamos cada vez menos tempo com os nossos filhos. É importante nós pensarmos que temos que dar ou oferecer aos nossos filhos aquilo que vai para além do que a sociedade globalizada oferece. O que está acontecendo hoje é isso. O que é dado aos nossos filhos é aquilo que globalmente é dado a todo mundo. Um exemplo disso, a história de ninar das crianças hoje é um anime.
Você concorda comigo? A história, a música, o que é dado às nossas crianças hoje são os super-heróis que lutam para lá e para cá, e às vezes nossas crianças vão dormir com essas histórias. E antes, Nana Nenê do meu coração, é uma memória muito afetiva e que hoje está se perdendo. Está se perdendo porque a presença foi trocada pelo presente. Obrigada, Rubens. Gente, olha só, com essas belas palavras aqui, e a gente, com certeza, eu vi ali, Rubens, um tanto de cabecinha, concordando. E a gente fica muito feliz, de saber que é mais um tema, realmente, que vai, com certeza, descortinar aí muitas questões que a gente precisa falar, a gente precisa trabalhar. Hoje foi só um aperitivo, tá, gente? Hoje só um aperitivo do Memórias Literárias, o direito de fabular. Então, mais uma vez, obrigada, Rubens. Valeu. Eu que agradeço e estarei sempre pronto a participar com vocês desse trabalho muito bem feito e que tem um alcance maravilhoso. Obrigada. Nós que agradecemos, sim, por tanta presteza, como sempre, nos atende com tanto carinho, prepara com tanto carinho. Tchau! Até a próxima!